O que que é o medo? O medo, ele é um sentimento, uma sensação quando a gente não tem controle sobre uma determinada situação. Por exemplo, tem gente que tem medo de andar de avião. Tem gente que tem medo de andar na rua e ser assaltado, porque é uma coisa que você não tem o controle, você não controla isso. Eu, por exemplo, não sou muito chegado à altura. No final de semana, a gente foi num parque, né, com as crianças, e lá tinha um teleférico. Não era um parque, na verdade, era tipo tipo esses hotéis fazenda, que é uma coisa pra criança. E aí a Ana Júlia queria andar no teleférico. E aí eu, pô, se ela quer andar, beleza, eu vou. Detalhe, eu fiquei totalmente desconfortável, a Jéssica também, porque era bem alto. Então, assim, a altura, né, no caso ali, a possibilidade de queda, não é algo que estava no meu controle. Então, aquilo dali me gerou um certo desconforto. Eu fui, né, acreditando que, pô, esse negócio aqui funciona há um tempão, nunca ninguém caiu, não é possível que eu vou ser o sorteado. Então, assim, eu fui, mas eu fui com medo, porque eu não tinha controle daquela situação. Eu estava, digamos, à mercê ali. Então, quando a gente não tem controle sobre algo, a gente tem medo daquilo. Uma outra coisa também que gera medo é a falta de conhecimento. Por exemplo, um exemplo que eu sempre trago aqui. A Maria, ela tinha medo de escuro. Ela entrava num quarto escuro e aí ela tudo apagado, por mais que fosse o quarto dela, mas ela não conseguia entender que aquele quarto escuro era a mesma coisa que o quarto dela durante o dia, com a luz acesa, só que escuro, com a ausência da luz. Então, ela não conseguia compreender que ali no quarto não tinha nada que pudesse fazer mal para ela, era o quarto dela. Quando ela estava com a luz acesa, ela não tinha medo do quarto. Porém, quando estava apagado, por ela desconhecer o ambiente, claro, ela era o quarto dela, ela conhece, mas ela é uma criança, ela tem 2 anos. Então, quando estava escuro, ela não compreendia que nada ali podia fazer mal a ela. Então, o desconhecido também gera um certo medo na gente. Quando a gente vai fazer uma atividade, alguma coisa pela primeira vez, a gente sente assim, fica meio com medo do que pode acontecer. Então, o medo, basicamente, pode ser causado por essas duas situações. E, mais uma vez, eu não sou nenhum especialista nessa área, eu não estou falando de forma científica, eu estou falando mais de experiências práticas, vamos dizer assim. E aí, quando a gente fala sobre o celular, a gente está muito voltado ao desconhecido, à falta de conhecimento daquela determinada situação. E no caso, qual que é a situação? É o seu celular. Quando você pega o seu celular e vai fazer as coisas nele e você não entende como que ele funciona, você acha que o seu celular é um bicho de 7 cabeças, o que que acontece? Você começa a ficar com medo de várias coisas. Você fica com medo de tocar o dedo no celular e apagar alguma coisa importante. Você fica com medo de tocar o dedo e o celular do nada reiniciar. Você fica com medo de apagar todas as informações dele, perder foto, fazer pagamentos de maneira errada. Mas quando você tem o conhecimento, você começa a compreender que não é tudo isso que as pessoas falam, né? Não é tudo isso da mesma maneira que você pensava que era. Por exemplo, tem gente que tem medo de usar aplicativo de banco com medo de transferir um dinheiro errado ou fazer um pagamento errado. Só que quem já usa aplicativos de banco, quem já faz transferências, pagamentos, sabe que as chances de errar são muito pequenas. Por que que eu falo isso? Eu não vou nem entrar no detalhe do Pix, não. Vamos falar de uma transferência normal. Uma transferência que a gente fala, né, o TED e o DOC, que meio que está caindo em desuso por causa do Pix, já que o Pix é gratuito. Quando você tenta fazer um TED ou um DOC, que é uma transferência de uma conta bancária de outra pessoa, você precisa do nome completo da pessoa, do CPF da pessoa, do nome do banco da pessoa, da agência da pessoa e da conta corrente. Você precisa de uma série de coisas para fazer a transferência. E quando você vai fazer, se você para olhar no detalhe tudo que está escrito ali, as chances de erro são mínimas. Por quê?
porque seria muita coincidência você errar um númerozinho e existir uma conta, uma pessoa com aquele outro númerozinho que você errou e você conseguir transferir. Então é algo que muito difícil de acontecer. Já aconteceu com um colega meu que ele foi fazer uma transferência para mim e na hora ele é mais novo que eu até, inclusive, para quem acha que os jovens fazem tudo certinho, não necessariamente, tem gente que não presta atenção. Ele foi fazer uma transferência para mim e ele, na hora de digitar, ele digitou informações erradas. O que aconteceu? Ele perdeu o dinheiro? Não. A transferência ela é enviada, mas ela não chega em lugar nenhum. E aí ele ligou no banco, o banco falou, a gente não transferiu, porque, né, ela saiu do seu celular, vamos dizer assim, só que ela parou numa etapa do processo porque a gente não identificou essa conta. Aí retornaram o dinheiro para ele, ele foi lá e transferiu para mim. Mas por que ele errou? Porque ele não teve atenção na hora de olhar os dados. Eu mandei os meus dados para ele e ele não prestou atenção. O Pix, tem muita gente que tem medo, né? Porque o Pix, você digita só uma coisinha ali e já manda. Às vezes é um número do celular, às vezes é um e-mail de uma pessoa, uma conta, um número de CPF, um CNPJ. Cada uma dessas coisas são o que a gente chama de chave Pix. E aí, por exemplo, se você quer fazer uma transferência, vamos supor, se eu quero fazer uma transferência para Normélia. Se a Normélia me passa um número de celular dela para eu fazer a transferência do Pix, eu digito os números da Normélia e na hora que eu vou conferir as informações da transferência do Pix, tá escrito o nome de uma outra pessoa. Eu vou enviar? Não. O que eu vou fazer? Eu vou falar, Normélia, você me passou esse seu número aqui para eu fazer uma transferência. Só que esse número tem certeza que tá certo porque tá aparecendo o nome de uma outra pessoa. E aí a Normélia vai falar o quê? Não, Vinícius, o número tá errado, porque se tivesse certo teria aparecido o meu nome. Então, o que eu tô querendo que você entenda aqui é que se você que tem medo de fazer uma transferência pelo aplicativo do banco, de mandar o dinheiro errado, pagar errado, se você parar para ler exatamente o que você tá fazendo, você vai ter confiança de estar fazendo aquilo dali da maneira correta.